Vida Longa CBN. CBN Vida Longa começando agora, e a gente vai falar sobre os fatores de risco para eventos cardíacos, como por exemplo um ataque cardíaco. Eu explico. Uma pesquisa desenvolvida em parceria entre o Hospital Escola Northwestern Medicine dos Estados Unidos e pela Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul, identificou que 99%, gente, das pessoas, ou seja, a esmagadora maioria das pessoas que sofreram um ataque cardíaco, um AVC, uma insuficiência cardíaca, já tinham algum fator de risco entre eles. Pressão alta, colesterol elevado, a glicose descontrolada, tabagismo, né, aqueles pacientes fumantes. E hoje no Vida Longa CBN, o Dr. Eduardo Castro, cardiologista e intensivista, explica qual é a relação direta desses fatores com esses eventos. Dr. Eduardo, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes do CBN, um grande prazer estar aqui com vocês. O curioso é que a gente sempre fala de fatores como excesso de gordura na alimentação, uma glicose, né, um pouco mais alta, ou fumante, né, isso tudo a gente já sabe que faz, que piora a situação e pode provocar um problema de saúde e até mesmo, claro, um problema cardíaco. 99% das pessoas, segundo essa pesquisa, tinha algum fator de risco, independente de ser genérico, de ser genético, de ser hereditário, doutor. Esses fatores estão realmente intimamente ligados à nossa saúde até no futuro ou já no presente também? Adoecimento, eu falo que a doença é algo que você planta e colhe lá na frente, né? Uhum. E plantar saúde, como plantar tâmaras, né? Você planta para colher realmente no futuro. E é juros compostos, quanto mais cedo você começa, maior vai ser o impacto lá na frente. O que foi extraordinário nessa pesquisa é que eles pegaram bancos de dados americanos e da Coreia do Sul, onde o preenchimento desses bancos de dados era muito bem feito, e foram tentar ver se eu considerasse valores ótimos, considerados o ideal. Então, um colesterol total abaixo de 200, uma pressão abaixo de 120 por 80, se eu considerar como uma glicose abaixo de 100, se eu teria, qual seria o impacto das pessoas que têm esse perfil ótimo versus o não ótimo. E depois compararam também com aquele que a gente já considera tradicional hoje. Então, a pressão arterial até 140 por 90, colesterol acima de 250, enfim, e aí eles viram qual que era o impacto, ou seja, as pessoas que estavam dentro daquele perfil ótimo de risco tiveram menos 0,3% em uma base de dados, 0,2% em outro. A base americana tem uma diversidade étnica muito grande, a da Coreia é muito mais homogênea, mas praticamente não teve diferença. E mesmo quando você considera ainda valores menos agressivos desses fatores, mostrou que 95% dos pacientes tinham um fator de risco, uma exposição a um fator de risco previamente. Caindo por terra o achado de que assim, o evento cardiovascular, em muitos casos, é imprevisível. O que mostra a pesquisa é que é previsível, que a gente pode realmente intervir antes de acontecer. Uhum. Bom, quer dizer que pessoas com taxas ditas saudáveis também entraram com o risco desses acidentes? É isso que ele colocou. Uhum. Não como uma variável sim e não. Eu tenho pressão ou não tenho pretensão arterial. Se eu baixar 2 milímetros de mercúrio da pressão arterial média da mulher, porque ela parou de usar anticoncepcional, eu tenho uma redução de evento significativa. Então, essa continuidade de valores e ajuste de valores é que foi o grande lance nessa história. Pois é, e como é que a gente fica agora? Porque a gente tinha como pressão arterial normal 12 por 8. Né? Agora isso já não é mais tão normal assim, já está começando a hipertensão, né? As pessoas começam a ficar preocupadas do tipo, o que vai ser de mim no futuro, né? Que tipo de doenças eu terei no futuro? E a gente sabe também, vamos combinar, né, doutor, que a nossa alimentação hoje está muito aquém do que a gente tinha décadas atrás. A gente tem acesso a muito mais supérfluos e porcarias do que há décadas atrás, né? Então a gente caminha mesmo para um caos, né? Se a gente não controlar e não pensar, né? Isso gera uma certa tensão, até pânico em algumas pessoas.
Exato. Olha, uma coisa muito interessante dessa pesquisa, até mesmo com relação a quando a gente ouve falar essa história, mas estão baixando o nível de corte da pressão para poder vender mais remédio, isso eu certamente ouvo. Mas quem é que disse que você tiver com 130 de pressão, você tem que tomar remédio? Não está isso escrito. O que estão chamando a atenção é que se você sai de um valor basal de 118 para 130, você aumenta o seu risco. Se você quer ter o risco mais baixo, faça por merecer. Vamos fazer mais atividade física, vamos comer melhor, vamos dormir melhor, entendeu? Então, as medidas básicas, aquele que é a pedra angular da prevenção, é que tem que ser reforçado e alcançado. Ou seja, as crianças na escola, nós estamos dando atenção, qual o percentual hoje de tempo que nossos filhos ficam na frente de tablet, televisão, e ao invés de estar fazendo alguma atividade física na rua? Esse é o ponto-chave. E a gente tem que cuidar deles agora, porque eles é que vão ser os futuros adultos, idosos, né? Exato, e olha, em 2012 a Organização Mundial da Saúde fez uma reunião extraordinária, onde ele mostrava que países em desenvolvimento como o Brasil chegam a gastar entre 15% a 20% do total do PIB arrecadado anualmente, tentando recuperar a saúde de pessoas entre 30 e 65 anos. Olha isso. Então, e nesse meio tempo, o nível de síndrome metabólica, nesse estudo mesmo mostrou que nos últimos 20 anos, o número de pessoas com síndrome metabólica, que é obesidade central, hipertensão, colesterol alterado, aumentou em quase 30%. Ou seja, nós estamos ficando cada vez mais investindo na doença, ao invés de promover saúde. Uhum. Agora, muita gente leva em consideração, a minha geração, já estou com 50, 60, já estou perdido já. Não vai adiantar eu fazer nada agora que eu não vou melhorar, não vou mudar minha condição. Eu já tomo remédio para isso, para aquilo outro, deixa como está. Pensamento errado, né? Eu ouço isso na UTI e falo assim, aqui na UTI sempre tem um leito para o teimoso. Entendeu? Verdade. Então, assim, o aspecto, eu falo que promover saúde, você pode ser, não importa a sua idade, cor, sexo, se você sair na chuva, cai água na cabeça dos dois. Se você fizer as coisas erradas, a probabilidade de você você ficar doente e viver doente é maior. Se você não quer viver doente, e a gente vê pacientes com 60, 70 anos de idade que mudaram o estilo de vida, começam a fazer a reabilitação, que ganham músculo, muda muito. Então não tem essa de que porque eu tenho 50 anos. A faca e o queijo está na sua mão. Depende de você executar. Agora, o senhor, enquanto intensivista também, tem aumentado o número de pessoas cada vez mais jovens, com problemas cardíacos, chegando com AVC, precisando de uma unidade de terapia intensiva para seguir um tratamento. Isso mudou em quanto tempo? Aumentou em quanto tempo, doutor? Olha, eu trabalho 60% da minha carga horária, 70% lá, dentro de UTI. Então a gente vê o que dá errado, e cada vez mais é engraçado quando você começa a ver o número de pacientes internando, que você fala, cara, esse cara nasceu antes, eu sou de 77, ele nasceu antes de mim. Tem pacientes de 82, 85, 1980 internando com AVC, com infarto. Só que sistematicamente, quando você senta para conversar com o paciente, nenhum deles é uma novidade. O cara com 30 anos estava diabético há 10 anos. O cara com 35 anos estava hipertenso há tantos anos. E não adianta achar que se você tomar a medicação e não mudar o estilo de vida, você está cumprindo, batendo a sua meta, fazendo a sua parte. A pedra angular do tratamento, para quem quer que seja, é mudança de estilo de vida. E aí o remédio vem como um acréscimo a esse cenário. Se a gente não faz o básico, não é fazendo o telhado que vai dar conta de corrigir o alicerce. É verdade. A Conceição está aqui me perguntando o seguinte: é possível controlar a pressão sem precisar tomar remédio depois dos 60 anos? Tem vários pacientes. No Brasil, a gente tem a Vigitel, que fez uma pesquisa grande, né? Quando a gente considera como pressão arterial maior que 140/90, aproximadamente mais de 50% dos brasileiros estão hipertensos. Tá? Esses dados são cada vez mais frequentes e mais impactantes em países em desenvolvimento ou países de terceiro mundo, mostrando que os países que têm uma liberdade de acesso maior a academias, a qualidade de vida, a boa alimentação, a incidência de hipertensão nessas populações mais desenvolvidas vai para 25% a 30%, mesmo em populações mais velhas. Nossa, eu confesso para o senhor que essa resposta me deixou surpresa, porque depois de uma certa idade a gente acha realmente que tudo só conserta com remédio, né?
É uma tendência, acho que assim, a gente vai trabalhando e correndo atrás do prejuízo e não sei o quê, e acho que é assim mesmo, paciência, é assim mesmo. E existe, eu falo que o estresse mata quando ele faz você abandonar as coisas que você teria que fazer realmente e vai lá alimentar aquelas 3 sementes, né, as sementes do mal que ficam no sofá da sua casa: hipertensão, colesterol alto e dislipidemia, e diabetes. Né? Essas sementes só crescem com calor humano. Você chega cansado em casa, quer sentar no sofá, não quer fazer nada. Aí a semente cresce. A mudança de estilo de vida, ou chegar em casa, ter a disciplina de colocar aí, fazer uma caminhada, um exercício físico, faça algo que você gosta. É natação, é hidroginástica, faça algo que realmente tire você de casa e vai se movimentar. E ter uma boa alimentação, restringir o excesso de sódio. No brasileiro come muito sal. E aí não adianta pensar no sal rosa, branco, não interessa, é muito sal. E a gente tem que restringir. Buscar uma alimentação saudável, buscar atividade física regular, controlar o peso e se atentar. Aqui você tem que fazer o check-up, como é que está meu colesterol, como é que está minha glicose, minha pressão, se está ficando realmente em valores ótimos. Se o valor não está ótimo, não adianta tomar uma vitamina a mais. Se for preciso ter uma pressão ótima, tem que tomar um remédio, toma um remédio. O que vai fazer você entrar num padrão de doença é não ter a pressão controlada. Então, como controlar com o que quer que seja. Uhum. A Marina está aqui perguntando se é verdade que depois que começa a tomar remédio para pressão arterial, se não pode parar mais. Olha, o diagnóstico de hipertensão é irreversível. Então, se uma vez você estava tomando remédio de pressão alta, e mesmo que você tenha controlado a pressão, porque você, por exemplo, controlou o peso, e você não precisa mais tomar remédio, você é considerado um paciente hipertenso, controlado com o estilo de vida, com a alimentação. Mas é possível sim tirar o remédio. A gente vê muito em cirurgia bariátrica, pacientes que estavam usando 5, 4 classes de medicação e ao fazer a cirurgia, às vezes fica sem tomar remédio nenhum. Ele deixou de ser hipertenso, curou? Não curou. Agora ele tem um controle, porque controlou o peso, controlou outros fatores, ele tem um controle da pressão com medidas não farmacológicas. Mas ele não deixa de ser hipertenso, mas é possível sim controlar a pressão sem medicamento. Uhum. O Renan está aqui perguntando, então quer dizer que mesmo não tendo nada hoje, ele bota aqui, eu sou saudável, e ninguém na minha família nunca teve nada, eu ainda corro o risco de ter fator de risco para ter um problema cardíaco? Essa pergunta do Renan é excepcional, porque é a pergunta central do trabalho. Uhum. Quem é que falou que você não tem fator de risco? O fato de você não sentir nada, de você não ir no médico? Ou será, se você mediu a pressão arterial, ou seja, e aí medir a pressão arterial, tem que ter critério, né? Você tem que estar sentado, os pés têm que estar apoiados no chão, o braço tem que estar estendido, não pode estar com vontade de fazer xixi, a bexiga tem que estar vazia, a braçadeira tem que estar bem acoplada ao braço, e a pressão está ficando menor que 12 por 8, está com 116 por 74, 116 por 72, seu colesterol está menor que 200, sua glicose está menor que 100, então, se todos os critérios estão otimizados, se não, você tem sim fator de risco, você pode até não conhecer eles, mas eles existem. E como é que busca esses fatores? Como é que reconhece esses fatores? A recomendação eu falo desde a faculdade de fazer a prova para a residência, tinha lá promoção de saúde pública, e aí eu dizia que indivíduos com 18 anos de idade para mais tinham que fazer uma avaliação anual, onde tinha que medir a pressão, checar a acuidade visual, né? Dosagem da glicose, dosagem do colesterol basal dessas pessoas, né? Uhum. E checar se a pessoa não está fumando. Então, esses parâmetros continuam. Se você fizer as avaliações, você vai ver que a gente antecede muito né, esses diagnósticos. Então, doutor, uma avaliação anual já seria suficiente. Doutor, fica comigo, a gente só vai para o repórter CBN Volta, porque tem mais pergunta de ouvinte aqui para o senhor. Okay. Só um minutinho. Estamos de volta com o nosso CBN Vitória, conosco, doutor Eduardo Castro, ele que é médico cardiologista e intensivista também, falando sobre os fatores de risco para eventos cardíacos, que até então muita gente acreditava, né, que se você tivesse um fator genético ou se você tivesse taxas com alteração, você correria algum risco, mas pesquisa feita juntamente aí Estados Unidos e Coreia do Sul mostrou que não, gente. Quem disse, né, que se você tem uma taxa boa, você não tem um risco? Então, aí começa uma outra preocupação por parte da população como um todo sobre como se cuidar melhor. Doutor Eduardo, obrigada, viu, por aguardar a Rede CBN conosco. Imagina, estou à disposição. Pois é, o raciocínio está certo, não é isso, doutor?
Tá certo. Aí, eu tenho aqui o Fernando dizendo uma coisa. Ter uma alimentação dita saudável é muito caro para a maioria dos brasileiros. Ele coloca aqui, ó, uma coxinha com um suco no terminal aqui no Espírito Santo é muito mais barato que um PF. E enche a barriga do mesmo jeito. E aí é uma questão, muitas vezes, doutor, até complemento aqui a observação do Fernando, a questão é resolver uma fome de momento, é a fome de agora. Eu tenho R$10 na carteira, eu não consigo comprar um PF. Eu vou comer uma coxinha e um suco ou um refrigerante. E quantos médicos ou outras pessoas não fazem isso porque é mais fácil, mais rápido? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Tem essa questão do tempo. Questão de tempo. Está perfeito, certo? Tanto que isso é muito bem documentado nos trabalhos, nesses registros internacionais, mostrando o quanto que a diferença média na população, que a população ganha, quanto a população recebe, e impacta diretamente sobre os fatores de risco. Né? Uma população que tem uma dinâmica onde acesso à alimentação saudável é cara, a gente vai ter muito mais doença naquele país. Então, essa atenção e esse movimento de saúde pública que tem que ser feito pelos órgãos de governo para entender, né, a produção do Espírito Santo privilegia quais alimentos que são saudáveis. Então, como posso fazer para baratear e a chegada desse alimento for chegar mais fácil ao consumidor, né, final, ao trabalhador de maneira geral? Esse movimento tem que ser feito porque os países onde você tem uma cesta básica de alimentos saudáveis mais barato, há uma menor incidência nítida de hipertensão, de diabetes, de doenças de maneira geral. Doutor, muitos ouvintes podem estar pensando isso, né? Porque normalmente o discurso é o mesmo de todos os lados. A gente tem que ter uma alimentação saudável. E aí fala da dieta do Mediterrâneo, da alimentação na China, no Oriente, de uma forma geral, enfim, exercícios que você pode se movimentar 30 minutos por dia, já é uma forma de manter o corpo um pouco mais ativo, desde você fazer exercícios de uma forma geral. Tem gente que passou a viver na academia, não fumar, não beber, ou pelo menos, né, tentar fazer isso de uma forma um pouco mais social, sem exageros, mas ainda assim, com todas essas orientações que a gente já ouve ao longo de algumas décadas, as pessoas não conseguem mudar a condição da sua saúde, elas muitas vezes não conseguem ter uma mudança radical ou mínima que seja. Assim, doutor, para onde que a gente vai? Onde é que a gente vai parar desse jeito? Se a gente aumentou a longevidade do brasileiro ao longo também dessas últimas décadas, será que a gente corre o risco de começar a baixar isso também? Já aconteceu isso, né? A média, o brasileiro chegou em 2015, 2016, com uma expectativa de vida de 78 anos, já estamos em 72. Né? Já deu uma quebrada gigantesca. No site da Organização Mundial de Saúde, se entrar lá, tem os gráficos, você clica em Brasil, aparece o gráfico, já deu uma quebrada na América de maneira geral. Tem impacto do Covid? Tem, mas mesmo fugindo do Covid, essa redução da expectativa de vida já vem antes do Covid, já vem no final de 2015 para frente, a gente já tem esse impacto na saúde dos brasileiros. E isso, olha, é uma questão de conscientização. Você sabe que fechar as grandes avenidas desde 2012 foi uma orientação da Organização Mundial de Saúde, tentando fazer com que as pessoas saíssem de casa e fossem praticar algum tipo de esporte, algum tipo de movimentação, seja aqui na Praia de Camburi, em São Paulo, na Avenida Paulista, nas grandes cidades, essa orientação de você criar espaços públicos para isso. E tem uma coisa, um trabalho brasileiro feito em Araraquara, que eles criaram um programa em que criaram uma estrutura, ou seja, a prefeitura trabalhou muito em termos na periferia com relação a permitir que ajustar para as pessoas poderem fazer atividade física, e aí eles criaram uma caixinha de comprimido chamada Agitol. Olha, se você tomar esse comprimido e esse remédio aqui, ele vai reduzir sua chance de Alzheimer em 85%, infarto e AVC em 55%, reduz sua chance de câncer de mama, de colo em pelo menos 50%. Uau. Só que tem um detalhe, você tem que tomar o comprimido e caminhar 30 minutos, senão o remédio não faz efeito. Né? E o remédio era farinha. E a prefeitura de Araraquara reduziu em 70% os gastos com hipertensão e diabetes em 3 anos. Isso virou um programa da Organização Mundial de Saúde, entendeu? Sugerindo, né, o impacto da atividade física, da movimentação na saúde das pessoas. Eu vejo muitas pessoas falarem isso, eu já vi médicos falando para mim assim, eu vou ter uma morte morrida, não quero ter uma morte saudável.
não se trata exatamente de quando você vai morrer, se trata de como você vai viver. Se você ficar doente aos 40 anos de idade e viver doente por 40 anos, é muito caro e vai gerar para você dissabores que não vale a pena. Ter atenção a fatores básicos. Ele falou aqui, olha, vamos restringir o sal, né? Vamos fazer atividade física, caminhada, leva um cachorro a passear, entendeu? Vai buscar saneamento na escola, abandona o carro um dia da semana, faça alguma coisa nesse sentido. Cria para você algo que premia a sua saúde e você vai ter um benefício enorme com relação a isso. Duas perguntinhas aqui para a gente encerrar, doutor. O Renan de novo, né, que falou sobre aquela preocupação de ser saudável, não ter ninguém na família e ainda correr o risco de ter um fator de risco. Ele pergunta, olha, eu sou saudável, eu sou ativo, ninguém com risco nenhum na minha família, o que eu faço então para saber se eu vou entrar num risco de ter risco? Simples, procura um médico, faça a dosagem do colesterol, dosagem da glicose, né? E o resto, pelo que eu entendi, você está fazendo. Deve ter um controle de peso bom, deve ter, não deve fumar, né? E faz a atividade física regular. Então, checa o colesterol, checa a glicose e vê se eles estão realmente em valores ótimos. Se tiver, você está dentro daquele perfil de 0,3% de chance de cair um raio errado em você. A probabilidade maior é que você viva sem nenhuma complicação. O André aqui tem duas perguntas. Ele fala, olha, fumar realmente nem pensar, ninguém deve, mas beber socialmente para o senhor, o que é? Então, ou também não se deve nem beber? Não, assim, olha só. A bebida alcoólica em valores até 30 gramas de álcool dia para homens, 20, 25 gramas para mulheres, é considerado não agressivo. Tem suas exceções, pessoas que têm histórico familiar de dependência química, tudo mais, enfim, mas de maneira geral, o consumo saudável é 30 gramas de álcool ao dia, esse seria o permitido. O que significa isso? Pouco mais de são 600 ml de cerveja, 500 ml de cerveja por dia, tá? Ou o equivalente a um copo de uísque ou uma taça de 200, 300 ml de vinho. Mas então eu vou economizar de segunda a sexta e vou tomar no sábado. Se você faz isso com remédio de pressão, você deixa de tomar a semana inteira e toma a caixa inteira do remédio no sábado. Se você não faz, não adianta fazer a mesma coisa com a bebida alcoólica. Entendeu? O corte é esse. Mas não tem como sair para tomar uma cerveja num sábado como hoje, com um calorão desse, e vou tomar só uma latinha? Bom, essa é a dificuldade. Então, é permitido, mas com moderação. Isso aí, para encerrar, a pergunta do André é a seguinte, até curiosa, deve ter um monte de gente talvez fazendo isso também. Jogar tênis pelo videogame, daquele que tem sensor, conta como exercício? Acho que ele fala daquele que você faz o movimento de bater com a raquete, né? Tem boxe assim também, tem outros exercícios assim. Faz sim. Olha, inclusive, por exemplo, pequenos grupos de dança em casa, dança de salão, tem impacto gigantesco e benéfico. Então, se você não está sentado no sofá mexendo no dedo, está em pé, né, jogando tênis, 10 vezes melhor jogar tênis na quadra, né, mas se não tiver como, né, tá chovendo muito e tudo mais, tá, você vai jogar em casa, mas é melhor. Boxe, esses aplicativos de jogar tênis, inclusive são estratégias em países como Coreia do Sul, de movimentação, de controle de peso infantil. Essas estratégias funcionam. Olha que legal. O Kennedy, nosso sonoplasta, nosso operador aqui, também está lembrando que antigamente a gente naturalmente já fazia exercício. Era uma maçaneta um vidro que você baixava manualmente, era um levantar para trocar Perfeito. O canal da televisão. Antigamente a gente tinha isso, né? Hoje em dia a gente tem muita mordomia que antigamente não existia. Eu moro num condomínio na Serra que, assim, as crianças hoje, a maioria estão para ir daqui ali de um parquinho para o outro, eles vão de skate elétrico, esse negócio, patinete elétrico, assim. Eu me recuso a comprar isso para minhas filhas, né? Então, assim, porque elas têm que andar daqui até lá, voltar andando, e bicicleta, mas tem que movimentar. Essas facilidades impactam um risco realmente muito grande, de cada vez a gente ficar mais sedentário. Doutor, a Silvana está aqui me perguntando o seguinte: eu comprei uma esteira, ela virou cabide, como é que eu posso me estimular para andar na esteira? Olha, se ela encontrar, ela tem que me contar essa resposta. Eu também já tive esteira, bicicleta em casa, assim,
invariavelmente aquilo vira Cabide. Cabide. Mas olha, uma coisa interessante que é o seguinte: se ela caminhar 2, 3 vezes na semana, e o dia que ela não conseguir sair, a esteira vai servir de opção. Porque tudo feito na Noruega, eles pegaram 14 dias. Pessoas que estavam fazendo caminhada, exercício físico, ficam 14 dias parado, você vai demorar 150 dias para recuperar o que você perdeu em 14 dias. Que isso, doutor? Nossa, Olha, muito tempo. O prejuízo é muito grande. É muito grande. Então não tem esse negócio de tá chovendo, não tá chovendo. Se tá chovendo, dá um jeito no corpo, se vira nos 30, entendeu? Tira o cabide da esteira e vai andar nela, porque assim, ficar só na esteira é muito difícil, mas a gente precisa, às vezes, ter como opção, se um dia que você não consegue ir pra rua, enfim. A boa é que ela não vendeu a esteira ainda, né? Porque tem gente que compra e vende. Doutor Eduardo, muito bom conversar com o senhor, entender essa pesquisa, alertar os nossos ouvintes, o senhor respondendo todas as perguntas. Muito obrigada mais uma vez, viu? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado e sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, sucesso, professor. Bom final de semana, Valeu. doutor. Obrigadão.